Olá pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar a vocês como criar um instalador através do WinRAR. Não é um instalador profissional, já lembrando desde já. É mais para aplicações do seu dia a dia, onde você evita muito o Ctrl+C, Ctrl+V, se por acaso você precisar pegar alguns arquivos e colocar dentro de outras pastas. Esse instalador ajuda bastante, o WinRAR ajuda bastante. Ou então, se você quiser distribuir o seu próprio instalador com algum software seu ou alguns arquivos modificados para jogo, etc., aí você pode utilizar o WinRAR. Lembrando que ele também não tem opções de inserir chaves no registro, mas para fins domésticos ele ajuda muito. No caso aqui, nós vamos precisar desses três softwares, o WinRAR, claro. Aqui eu estou utilizando a versão 4.10 de 64 bits, o software Icon Explorer e um editor de imagens de sua preferência. Pode até ser mesmo o da Microsoft, o do Office. Bom, primeiro, para início, organização. Você cria primeiro uma pasta para organizar os seus arquivos. Aqui no caso eu coloquei projeto. Vou utilizar como exemplo aqui um projeto do Age of Empires, da dinastia asiática, e que tem, eu quero inserir todos esses arquivos aqui, que é uma modificação, dentro da instalação do meu jogo, que no caso é aqui, arquivos de programas, Microsoft Games, Age of Empires 3. Bom, aqui no caso, tem que prestar muita atenção nesse endereço aqui, se o seu Windows é 64 bits ou se é de 32 bits, mas na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui. Bom, vamos lá. Para iniciar, vamos abrir o Icon Explorer. Você pode procurar ele com esse nome aqui lá no baixo aqui. Você acha lá. Abre ele. Esse software destina a você extrair alguns ícones para utilizar no seu instalador, para ficar uma coisa mais bonita. Bom, no caso aqui eu vou utilizar o próprio ícone do jogo, que no caso está instalado. Aqui eu vou até o endereço do jogo. Você clica em cima da pasta onde está os ícones. Ele automaticamente já carrega deste lado de cá. Você clica em cima e procura qual ícone que é. Bom, no caso eu vou utilizar esse aqui. Aí ele apareceu aqui, você clica desse lado e procura o que tem a maior resolução, que no caso aqui é 48 por 48, 32 bits. Clica com o botão direito, salvar para ícone. Você escolhe onde você quer salvar. No caso, vou colocar aqui na área de trabalho, na nossa pasta aqui dentro. No caso, ele já está salvo aqui, eu só fiz todo o procedimento para exemplificar como utilizar o Icon Explorer. Bom, aqui nós já extraímos o ícone, podemos fechar. Aqui ele se encontra aqui, dá para ver ele aqui. E vamos inserir os arquivos que eu havia dito, né? Tá dentro da minha pasta setup, todos esses arquivos aqui. Eu tenho que colocar ela dentro dessa pasta. Só que como eu quero distribuir esses arquivos, para o usuário não precisar procurar a pasta do jogo e ficar com Ctrl+C, Ctrl+V, então eu vou fazer uma coisa mais prática, onde o usuário só vai dar 2 cliques no ponto .exe e automaticamente os arquivos já vai para dentro da pasta. Bom, aqui eu seleciono todos eles, clica com o botão direito, lembrando que eu já estou com o WinRAR instalado, adicionar para arquivo. Aqui eu vou colocar o nome de projeto
Ages of Empire. Eu vou deixar a extensão por conta do programa. O método de compressão, vamos utilizar Ótimo, que aí ele comprime ao máximo. Aqui o WinRAR apresenta algumas opções de compressão aqui. Você normalmente, para ficar uma coisa mais bem feita, você pode criar arquivo sólido e testar arquivos comprimidos após a compressão. Aqui no caso, se você clicasse em OK, ele ia criar um ponto RAR, no caso aqui, ó, um ponto RAR comum. Só que no nosso caso estamos mexendo com a tecnologia SFX, ou seja, nós vamos criar um instalador. Automaticamente aqui de RAR ele já coloca .exe. Todas as opções aqui na aba geral nós já configuramos. Então vamos para avançado e vamos clicar na opção opções SFX. Abre uma nova janela. Caminho para extração. Aqui, como eu havia dito, eu quero colocar os arquivos aqui nesse endereço. É onde o jogo está instalado. Isso vai depender muito se o seu sistema operacional é 32, 64 bits e etc. Então, no caso, aqui você poderia muito bem deixar só, por exemplo, aqui a unidade D2.barra. Mas aqui eu vou colocar o endereço todo porque eu já sei onde o jogo vai ser instalado. Mas se você quiser só deixar, por exemplo, aqui x 2. E barra, aí na hora de instalar o usuário mesmo procura onde está a pasta. Mas aqui no caso, só para fim de exemplo, eu vou pegar, estou copiando esse endereço aqui, vamos dar um Ctrl C aqui e vou colar ele aqui, Ctrl V. Beleza? Nós já temos esse endereço de arquivo de programa e tal. Caminho absoluto, deixa marcado, salvar e restaurar caminho na aba geral. Vamos para a aba configurações, não precisa. Aqui no caso, configurar programa. Você pode selecionar alguma coisa que você queira que seja executado, algum arquivo que você queira que seja executado após a extração. Nesse caso aqui, você colocaria o endereço do arquivo, vamos supor esse endereço aqui mesmo, barra o nome do arquivo aqui na frente. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse config xml aqui, no caso, ou então age 3.exe que você queira que seja executado após a extração dos seus arquivos, age 3.exe. Aqui só para um exemplo. Aí você pega e deixa esse endereço aqui. Mas no caso nós não vamos querer que executa nada depois, deixa em branco. Mas é só se você quiser utilizar. Métodos. Aqui é descomprimir para a pasta temporária. Aqui vamos deixar desmarcado. Aqui no modo silencioso, na hora que a pessoa, o usuário, der 2 cliques no seu executável, você pode deixar que o Windows automaticamente instala todos os arquivos sem exibir nenhuma janela, ou então exibir algumas janelas, como a janela de licença, de SFX, etc. Aqui, para exemplo, você pode até testar depois com o seu próprio instalador. Eu vou deixar exibir tudo, porque eu vou adicionar a licença e um texto para SFX. Vou deixar marcado exibir tudo. Avançado, aqui você pode configurar alguns arquivos que podem ser excluídos na pasta de destino. Bom, para atalhos, adicionar atalhos. Você clica ali em adicionar atalhos. Aqui é pedido de acesso administrativo. No caso do Windows 7 é muito bom isso, né? Adicionar atalhos, vamos lá. Onde criar? Área de trabalho. Vamos criar então um atalho de todos esses arquivos, né? Eu preciso de um atalho desse arquivo aqui no caso, que é o executável
responsável por todos esses arquivos aqui. Então, nome do arquivo de origem. Aqui no caso, esse arquivo aqui, eu dou um Ctrl C, Ctrl V aqui. Pasta de destino já está marcado que é a área de trabalho, então automaticamente ele vai para a área de trabalho. Descrição do arquivo, vou colocar só Age of Empires. Nome do atalho, vou colocar Age of Empires 3 Tune. Ícone do atalho. Aqui no caso, eu vou utilizar, para não ficar um íconezinho branco aqui na área de trabalho, eu vou colocar o endereço de um ícone que eu já conheça. Aqui eu vou utilizar esse mesmo endereço aqui, porque vai vir aqui para dentro. Vou colar ele aqui, Ctrl V. Não. Aqui, só que com o ícone. Aqui você pode escolher um .exe que já tenha o ícone, ou então o próprio ícone, se tiver ele aqui dentro da área, ele aceita do mesmo jeito. Aqui eu vou pegar o ícone desse .exe aqui, que automaticamente ele já acha. Pronto, aqui está configurado o ícone que vai ser depositado na área de trabalho. Então ok, aqui fica as opções, de todo o arquivo. Bom, vamos para a aba seguinte. Método de atualização, extrair e substituir arquivos. O método de substituição aqui, por exemplo, você está distribuindo um executável que possivelmente vai substituir arquivos dentro da sua pasta de destino. Para que, se realmente há necessidade de substituir esses arquivos sem que o usuário saiba, aí você pode deixar aqui substituir todos os arquivos. Ou então, se você quer que pergunte, aí no caso, se for muitos arquivos, toda hora ele vai ficar pipocando a mensagem na tela perguntando se quer substituir. No caso, vamos deixar ignorar arquivos existentes, não, substituir todos os arquivos, porque aí, na hora que você der 2 cliques no EXE, automaticamente ele já substitui tudo sem perguntar. Aqui uma das abas mais importantes é texto e ícone. Aqui no caso é título da janela SFX. Aí aqui eu já tenho algumas coisas preparadas aqui para colocar. Que eu vou colocar Age of Empires 3 Tune. Ao texto para exibição na janela SFX, eu vou colocar o texto que eu já tenho aqui. Que é só dizendo onde estão as fontes e alguns créditos e tal. Você mesmo pode criar seu próprio texto, colar, ok. E personalizar ícone SFX. Aqui é muito importante isso, carregar logo. No logo aqui eu vou explicar daqui a pouco, vamos colocar o ícone, carregar ícone SFX do arquivo. Aí como nós já extraímos o ícone, vamos lá dentro da pasta, o ícone já está aqui, você seleciona ele, pronto. Aqui é muito importante, vem outro passo muito grande aqui, carregar logo SFX do arquivo. No caso ele vai aparecer do lado esquerdo da janela. Na hora que fizermos o teste, você vai perceber onde essa imagem está. Vamos lá, para criar essa imagem, para ela ficar aqui, ela tem que ter exatamente a resolução de 84 por 300 pixels. Tem que ser exatamente essa resolução. Se você colocar uma imagem maior, o Inra vai cortar ela. Vai ficar um trabalho meio que ruim. Então, eu peguei essa imagem aqui. Ela era um pouco maior.
Então o que que eu fiz? Eu cortei ela, eu utilizei aqui, por isso eu disse no início que você ia precisar de um editor de imagem. Aqui eu utilizei o Microsoft Office 2010 mesmo, um editorzinho simples. Eu vou clicar aqui em editar imagens e cortar, né, no caso. Aí eu redimensionei ela, cortei, no caso que você pode cortar e tal, cortar do lado direito, em cima, embaixo e tal. Mas no caso ela tem que ter exatamente 84 por 300. Essa daqui está maior só para exemplificar. Editar imagens aqui, você pode redimensionar ela e colocar aqui o tamanho que você quer, ou então modificar aqui nesses campos. Relação largura versus altura personalizada, tá? Aí, com ela já recortada, que no caso nós temos essa daqui, ela fica bem pequenininha, só abrir aqui para vocês verem. Olha só. Redimensionar, ela tem tamanho original 84 por 300, ou seja, 84 pixels de largura com 300 pixels de altura. Na hora que você for salvar, aqui no caso ela já está salva como BMP, já está com a extensão BMP, mas o WinRAR não aceita JPEG. Então na hora que você for salvar, você salva como BMP, ou então você, só para exemplificar, você pode abrir aqui com o Paint aqui também, né? E na hora de salvar como, você salva como BMP. Já está selecionado BMP, beleza. Aí nós temos a imagem salva em BMP e com 84 por 300 pixels. É essa imagem que nós vamos utilizar aqui. Carregar logo SFX do arquivo. Procurar. É essa daqui mesmo. Pronto, já está selecionada. Bom, então vamos para a próxima aba, que é a licença. Título da licença você pode colocar licença mesmo. Aqui eu já tenho um ícone, um texto para licença. Você pode colocar o texto que você quiser, relacionando o seu executável com a licença. Aqui ficou desse jeito mesmo. Tá? Módulo aqui já está tudo configurado aqui, pode deixar. Aqui você só faz uma revisão, se não tiver faltando nada. Nós já temos aqui o ícone, o logo e o ícone, o título da janela SFX com o texto, a licença com o título e o texto, o módulo geral. Ele já vai para o caminho que nós especificamos. Configurações, aqui é para executar após a extração. Não vamos querer que ele executa nada, mas aqui eu já exemplifiquei. Se você quiser adicionar alguma coisa, descomprimir para pasta temporária, exibir tudo que nós vamos com esse exemplo aqui. A gente quer que ele exiba as janelas de licença e SFX. Aqui é só dar um OK. Aqui nessas demais janelas não tem necessidade de mexer. E aqui dá um OK. Ele vai criar o nosso arquivo. Está comprimindo e testando. Ele terminou de comprimir, agora ele está testando. Pronto. Ele terminou. Aqui está o nosso projeto. O nosso ícone com o nome que nós demos a ele. Vamos ver se funciona agora. Isso tudo bem, pronto. A janela de licença ela vai aparecer primeiro. Licença com a imagem.
Daí o tamanho, por isso que deve ter 84 por 300 pixels, ela vai aparecer aqui no canto. Aqui tá todo o texto da licença. Aqui dá a opção para o usuário aceitar ou recusar. Bom, aqui que está a importância daquilo que eu havia dito, o endereço de onde os arquivos serão extraídos. Aqui está o texto que nós colocamos da janela SFX, com o nome que nós demos na janela SFX. O texto está aqui. E aqui pasta de destino, foi esse destino que nós demos, mas se por acaso aqui for, se você quiser igual eu disse anteriormente, você deixar só aquele endereço lá, por acaso, para a pessoa automaticamente não instalar em lugar errado e ele ter que obrigatoriamente procurar, aí ele vai clicar em procurar e tal, né? Mas aí no caso nós já deixamos esse endereço aqui, né? E nós já vamos clicar em extrair. Aqui ele já está extraindo lá para essa pasta, no caso, que é onde eu quero que os arquivos fiquem. Lembrando que ele ainda tem que adicionar um atalho na área de trabalho, o qual nós configuramos inicialmente. Vamos aguardar a extração. São poucos arquivos na verdade, mas ele demora um pouco mais para extrair devido à forma de compressão que nós configuramos. Foi uma compressão ótima, então foi uma compressão máxima, por isso que ele demora um pouco mais. Mas o arquivo em si aqui tem 9,72 MB. Pronto. O atalho está aqui, o qual nós configuramos com o ícone que foi configurado. Ele está pegando esse ícone diretamente lá de dentro da pasta desse .exe que nós configuramos. Ele está aqui. Bom, tá aí pessoal, espero ter ajudado. Igual como eu disse, o WinRAR ele não é um software para fazer um instalador profissional, né? Se você tiver necessidade de adicionar alguma chave no registro, aí você tem que procurar um software mais profissional para fazer isso. Outra coisa também, que é uma desvantagem do WinRAR, que às vezes você pode procurar em algumas configurações dele e talvez dá para resolver isso, que é se uma pessoa tem um WinRAR instalado e clica com o botão direito em cima do seu executável, ele clicar aqui, abrir com o WinRAR, né? Ele não vai abrir o executável, ele vai abrir com o WinRAR. Ele vai poder ver, né, toda a configuração que foi feita aqui e todos os seus arquivos do lado de cá. Se por acaso você quiser quiser que o usuário não veja seus arquivos, aí você terá que usar um outro instalador para fazer isso, ok? Eu espero ter ajudado. Muito obrigado.